Fala galera, beleza? Eu sou o Tesla e antes de iniciar o vídeo quero que, se você chegou aqui através desse vídeo, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e deixe seu like. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa novel de Great Demon King. Capítulo 23. Esse garoto é um pouco forte. Tudo bem, nossos nobres futuros cavaleiros estão vindo para cá. Boa sorte. Jeff de repente gritou alto quando Rancho e Cal estavam conversando. Mais de 10 estudantes de cavaleiros vestidos com roupas coloridas, usando espadas requintadas, entraram pelas portas do saguão após o anúncio de Jeff. A maioria deles eram adolescentes, com uma quantidade excessivamente pequena de meninas. Eles lançaram olhares arrogantes no julgamento, avaliando os alvos humanos no saguão. Os guerreiros no lobby foram os primeiros a serem notados. Esses caras tinham muito mais força que a pessoa média e seriam os mais benéficos em termos de experiência de combate real. Eles foram, portanto, naturalmente os primeiros a chamar a atenção. O grupo de guerreiros que Cal dirigiu foi o primeiro a ser alvo dos estudantes. Enquanto a multidão de estudantes barganhava por um preço aceitável, o grupo de guerreiros foi levado para a prática no campo de treinamento. Cal era um deles e lançou um olhar arrependido de longe para Rancho ao sair. Os guerreiros eram os mais fortes dentre todos os alvos humanos, e os mais úteis para os cavaleiros em termos de prática real de combate. Se os cavaleiros quisessem contratá-los, então a quantia que teriam que pagar estaria naturalmente muito acima da de um plebeu comum e corpulento. Depois que os alvos humanos guerreiros, que haviam sido misturados em todo o saguão, foram alugados como primeira escolha, os restantes eram todos comuns. Destes, os que eram fortes e encorpados foram os primeiros a serem selecionados. Alguns flexionaram seus enormes músculos, exibindo poses de fisiculturismo que gritavam que eu sou tão forte, meus músculos são incríveis. Eles usavam sorrisos bajuladores enquanto olhavam para os futuros cavaleiros, esperando ser selecionados e receber uma recompensa rica em troca. O corpo de Rancho não era digno de nota para começar, e sendo completamente obscurecido por uma multidão de homens musculosos altos e fortes, ele foi levado ainda menos a sério. Rancho começou a ficar secretamente ansioso ao ver os cavaleiros escolherem seus alvos e saem um por um. Os 3 homens musculosos ao lado dele estavam em 3 direções diferentes, quase cobrindo completamente. Os cavaleiros provavelmente nem conseguiam vê-lo. Como Rancho se irritou, ele também tentou encontrar uma maneira de se destacar. Olá, cara grande, desculpe-me. Rancho deu um tapinha na montanha de 2 metros à sua frente e lançou um sorriso amigável. A pele do homem musculoso era cor de cobre e suas costas eram uma estrutura robusta. Músculos ondulavam através de sua altura de 2 metros, como um fisiculturista que Rancho tinha visto antes. Quando ele ouviu Rancho falar, o homem se virou e olhou para Rancho com um olhar malicioso. Seu músculo bíceps direito se curvou abruptamente e ficou tenso, formando uma pequena montanha de carne. Ele então riu friamente de orgulho e virou a cabeça sem outra palavra. O que? E se você tem grandes músculos? Rancho também deu uma risada fria internamente e estendeu a mão esquerda. Colocou na cintura do homem e de repente avançou com força. Dom dom dom. O homem grande músculo tropeçou e cambaleou para frente 3 passos após o impulso da força do forte impulso de Rancho. O saguão já estava extremamente lotado graças à presença de muitas montanhas de carne. As pessoas ao seu redor foram empurradas contra sua vontade quando essa pessoa de repente entrou. A área em frente a Rancho imediatamente se tornou bastante caótica. Daniel, você quer quebrar as regras. As outras montanhas de carne, que haviam sido atingidas pela montanha de carne chamada Daniel, rugiram furiosamente depois de se endireitarem. Não fui eu. Era o garoto atrás de mim. Daniel protestou inocentemente com o homem corpulento ao lado dele e imediatamente encarou Rancho ferozmente, dizendo friamente:
Rapaz, você quer morrer cedo? Nesse momento, Ramshu já aproveitava a situação para sair e ocupar uma das melhores posições do outro lado do saguão. Ao ouvir as palavras de Daniel, Ramshu deu uma risada fria e também estendeu a mão direita, fazendo a mesma pose de musculação que Daniel acabara de fazer. Ele flexionou seus bíceps e fez um gesto de "eu sou tão forte", levantando uma sobrancelha e olhando Daniel provocativamente. Alguns outros cavaleiros entraram de repente e estavam prestes a pegar os alvos humanos nas costas. Todos eles interromperam seus movimentos de contratação e olharam com interesse, quando perceberam que parecia haver algo interessante acontecendo. Ramshu tinha arrogantemente feito uma pose tão escandalosa porque ele tinha visto esses novos cavaleiros entrarem. Com base na condição corporal de Ramshu, seria um pouco difícil ser escolhido para fora da multidão. Tentando ganhar atenção com um corpo dele e auto-ostentação também provavelmente não seria muito. O atalho mais rápido era usar força tirânica para derrotar uma montanha de carne. Só então os cavaleiros mudariam de opinião sobre ele. Exceto que, apesar de Ramshu ter feito uma pose arrogante e provocadora, ele ainda era um idiota aos olhos dos outros. Se uma montanha de carne como Daniel fizesse tal gesto, naturalmente teria sido bastante intimidante. Mas, quando um Ramshu de 170 centímetros de altura e magra se exibia arrogantemente entre tantas montanhas de carne, só se podia dizer ridículo, cortejar a morte. Ah, garoto, desde que você procura a morte, eu vou mandá-lo em seu caminho. Daniel não imediatamente explodiu em uma raiva quando enfrentou a provocação de Ramshu, mas ficou bastante feliz. Ele riu alto, levantou um braço mais grosso que a coxa de Ramshu e agarrou Ramshu. No saguão, muitas vezes irrompem brigas entre alvos humanos que procuram se distinguir e atrair as atenções de um rico e poderoso aluno cavaleiro. Esta foi uma visão comum. Daniel estava naturalmente feliz em vez de zangado quando viu que a provocação imprudente de Ramshu estava jogando diretamente em seus planos. Ele seria capaz de usar esse garoto para provar sua agressividade e ferocidade na frente dos alunos cavaleiros. Exceto, pessoas musculosas e ferozes geralmente eram todas com músculos e sem cérebro. Daniel não tinha pensado em quanta força Ramshu teria precisado, com sua condição corporal, a fim de empurrar Daniel com força das pilhas de carne e até mesmo causar aqueles que ele colidiu para cambalear também. O garoto de recados encarregado de registrar os nomes, Jeff, não suportava ver Daniel se aproximar de Ramshu e gritar involuntariamente. Daniel é um garoto de recados para os estudantes. Você não pode machucá-lo seriamente. Eu vou. Daniel sorriu em resposta e não diminuiu a sua mão direita, ainda indo em direção a Ramshu. Alguns alvos humanos com boas intenções e alguns dos cavaleiros mais gentis estremeceram de antecipação. Algumas das jovens alunas de cavaleiros até gritaram de medo. Assim que a mão carnuda de Daniel estava prestes a cair sobre a cabeça de Ramshu, o corpo de Ramshu subitamente mudou da posição em que ele estava, fazendo com que a mão de Daniel segurasse esse ar. Ramshu também riu estranhamente naquele momento, como se zombasse da incompetência de Daniel. Ele esticou o braço esquerdo novamente e enrolou o bíceps esquerdo com a mesma postura. Seu dedo direito apontou para o pequeno músculo que se flexionou em seu bíceps e acenou para Daniel. Seu significado era aparentemente, embora ele não tivesse dito uma palavra: veja, eu sou forte. Ah, esse garoto é muito arrogante. Provocação, provocação absoluta. Ah, companheiro interessante. Um fluxo de exclamações saiu das bocas dos alvos humanos e dos cavaleiros. Quando viram que Ramshu não havia sido pego, levaram as coisas um passo adiante e fizeram poses ridículas, aumentando ainda mais o interesse geral. Até mesmo alguns estudantes de cavaleiros, que vinham negociando preços com outros alvos humanos, interromperam temporariamente suas conversas e concentraram sua atenção em Ramshu. Criança, como ousa me insultar?
Eu vou te pegar hoje. O rosto de Daniel ficou vermelho, como um touro espontaneamente enfurecido. Os cavaleiros que estavam ao seu redor eram suas fontes de fortuna. A fúria de Daniel estava totalmente inflamada por tal humilhação nua. A julgar pela maneira como ele parecia, ele provavelmente esqueceu as palavras de cautela de Jeff. Enquanto Daniel falava, seus olhos cuspiam fogo e suas mãos formavam punhos de ferro enquanto ele olhava com veemência para Ramshu. Ele os derrubou em direção a Ramshu, querendo danificar violentamente o corpo de Ramshu em vez de agarrá-lo. Para pessoas de fora, esse soco foi diferente da ação anterior de Daniel, seja em termos de velocidade ou força. Isso indicou que Daniel estava realmente furioso desta vez. Se Ramshu fosse realmente atingido, ele ficaria gravemente ferido, se não estivesse morto de imediato. Aqueles que já haviam prestado atenção nos procedimentos devido à gentileza de seu coração começaram a se preocupar com Ramshu novamente. Vendo que o ataque estava prestes a alcançá-lo, Anshou empurrou seus calcanhares e torceu seu corpo, de alguma forma miraculosamente, evitando o ataque de punhos de ferro de Daniel. Quando Daniel atingiu o ar vazio, seu corpo seguiu a ação e tropeçou para frente a uma boa distância. Os alvos humanos em seu caminho, que estavam assistindo o show, todos se arrastaram para trás em pânico, com medo de estarem envolvidos na bagunça. Ramshu, por outro lado, criou círculos na frente de seu peito com seus dois braços, apontando os punhos para cima e estufando o peito. Com um traço de um desdém sorri com o canto dos lábios, ele mais uma vez fez uma pose provocante de fisiculturista. Uma série de ruídos surpreendidos de repente emitidos pelos espectadores. Os alunos cavaleiros originalmente tiveram a atitude de assistir a um bom show que começou inconscientemente tratando Ramshu seriamente. A primeira evasão talvez pudesse ser explicada como um golpe de sorte, mas Ramshu ainda evitou com sucesso os ataques de Daniel depois que este último aumentou a velocidade e a força de seus punhos de ferro. Isso não podia mais ser explicado pela sorte. Como todos estavam maravilhados, Daniel era como uma fera violenta e louca. Seus olhos injetados, seu corpo disparou para frente novamente, como o vento acompanhado por um rugido de raiva, estendendo as mãos e procurando esmagar Ramshu na polpa. Milagres continuaram se materializando enquanto Ramshu continuava evitando os ataques de Daniel. Ele era tão esperto quanto um peixe, e sua velocidade extremamente rápida também. Ele ainda tinha o espaço para respirar continuamente para atacar todos os tipos de poses de musculação bizarras e únicas. As ações de Ramshu foram absolutamente uma provocação nua, uma exibição ultrajante. Uau, ele é tão forte! Essas poses insultuosas nunca se repetem, eu nunca vi nada parecido. Uma mulher exclamou surpresa. Esse garoto é um pouco forte. Exclamou um estudante de cavaleiros de surpresa. Daniel está em uma situação difícil desta vez. Uma montanha de carne exclamou em surpresa. O lobby inteiro estava em alvoroço. E assim termina o capítulo 23. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado a todos. E não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até o próximo vídeo galera, valeu, e fui!